E vem conferir a crítica do anime Afro Samurai. E em 1999 lançava o mangá lá no Japão chamado Afro Samurai. Uma curiosidade do mangá antes de ir para o anime. O mangá lá no Japão, ou seja, lá no Oriente, ele foi lançado como volume único, ou seja, volume solo, one shot. Aqui no Brasil ou no resto do mundo, que seria o Ocidente, lançaram de uma forma diferente. Eles dividiram a história em dois e lançaram o mangá como 2 volumes. E aí quando o mangá fez muito sucesso pela sua estética, pela sua temática diferente e pela forma como eles trabalhavam os personagens e o universo. Então a partir daí, eles resolveram lançar um anime sobre isso. Um anime muito mais com a pegada ocidental. E em 2007 lançou, com 5 episódios, o anime de Afro Samurai, que chamava muita atenção pela história, ter chamado muita atenção, e pela escolha de elenco de dublagens, que tinha como principal nome o Samuel L. Jackson. E tem que se destacar a dublagem dessa obra. Eu gosto muito da dublagem, porque ela, desde isso, a estética, a tudo que esse anime mostra como eles queriam ter uma pegada diferente de um anime tradicional. A dublagem é muito boa, não só do Samuel Jackson, mas todo mundo que está presente nessa obra entrega muito na dublagem e ajuda muito a criar uma estética própria e uma linguagem própria para um anime que queria ter isso. Desde a parte da dublagem, como eu falei, é excelente, até no ponto do universo como um todo. Porque se você parar para pensar em Afro Samurai, ele é um anime de samurai, mas ele se passa no Velho Oeste. E isso é uma piada muito boa, até com os filmes de Velho Oeste, que originalmente eram muito inspirados em filmes do Oriente. E essa é uma piada, uma referência, uma metalinguagem muito interessante que Afro Samurai faz. E em Afro Samurai, a gente repara que ele é um mangá de samurais, mas que se passa numa ideia meio Velho Oeste. Desde a parte de como as lutas começam, desde a primeira cena que se começa num salão ou num bar, que seria considerado no Velho Oeste, toda a linguagem é como se você pegasse o Velho Oeste e colocasse em samurais lá. Isso foi muito interessante. Como eu falei, a linguagem própria, que faz com que Afro Samurai seja um mangá que até hoje em dia as pessoas lembrem e comentem sobre ele. Não é só porque ele é marcante pelos personagens ou pela história, mas a estética é tão própria e a linguagem é tão interessante e a metalinguagem que eles fazem no Samurai com o Velho Oeste é tão boa que faz com que o anime e o mangá tenham uma marca registrada na cabeça de muita gente até hoje. E esteticamente ele é impressionante. Eu gosto muito da parte de estética mesmo, do design dos personagens, desde a parte do afro, e o Afro Samurai não é algo genérico. O nome Afro Samurai é muito importante para ter uma linguagem em relação ao personagem, que faz uma referência muito boa até aquela linguagem de quem tinha cabelo muito grande numa época atrás representava um grande guerreiro. O afro dele mostra um pouco da sua vida, um pouco da sua história e ao mesmo tempo mostra o grande guerreiro que ele é, que é a sua marca registrada. Até no ponto realmente do design dele, como de outros personagens que são interessantíssimos, até indo mais a fundo e falando do design do universo como um todo, da animação que entregam aqui, brincando muito com a animação que lembra muito do filme Kill Bill Volume 1. Pra quem não lembra, Kill Bill Volume 1 tem uma sequência inteira que ela é feita em animação, e essa animação, a estética lembra muito aqui. Eles brincam muito com o preto e branco, com o vermelho para destacar o sangue, e aí entra outro destaque aqui. É um anime de violento, é um anime que a morte não está lá de graça. A morte não é morte por ser morte, ela é uma morte que diz muito sobre a história de cada personagem, e eles vão profundo aqui. Tem morte, tem decapitação, tem tudo que você pode imaginar da maneira agressiva, mas para falar um pouco mais sobre a história do Afro. E desde a forma do que ele bebe ao longo da obra, até a forma de como ele mata as pessoas, diz muito sobre a personalidade dos personagens, que é muito pouco desenvolvida aqui, tem que ser dito. Mas se na parte de dublagem é muito boa, na parte de estética, de animação eu gosto muito de Afro Samurai, eu acho que o resto do anime ele acaba devendo um pouco, que seria na parte da história e na parte do desenvolvimento desse universo. Como eu falei, Afro Samurai é um volume único ou 2, dependendo onde você estiver comprando esse mangá. E se você pensar nisso, são 5 episódios. E como você vai desenvolver todo o passado de um personagem, de um universo rico como esse, em 5 episódios, em 2 volumes? É muito difícil. O anime, ele nem foca muito nisso. Ele foca tanto no design, no visual, para impressionar as pessoas, que você vê que em muitos momentos ele até deixa a história um pouco de lado. E para muitos isso pode funcionar. Para muitos pode assistir Afro Samurai, lembrar da violência e lembrar de poucos detalhes que fazem com que
ele marque. Pra mim, eu sinto falta. Eu acho que Afro Samurai entra naquele mangá que ele é bom, vale a pena ser lido, mas eu considero ele um potencial desperdiçado. E eu considero isso porque a história tinha um potencial de ser grandiosa, de fazer com que, se bem desenvolvido, se bem trabalhado essa metalinguagem de Velho Oeste com Samurai, com o passado do Afro, e eu digo mais, explorando algumas ideias muito boas que tem aqui, como o conceito de bandana para esse universo, faria com que fosse um universo rico, que as pessoas queriam estudar, reestudar, aquele mangá que poderia ser considerado, aquele mangá, o anime no caso, que poderia ser considerado a obra que quebrou paradigmas no fator de como ele fez uma metalinguagem super interessante. Mas não é isso, eles não quiseram aprofundar muito na história. Em certos pontos, eu acho até que o autor jogou muito no seguro nas histórias. Ele brincou muito com a sátira do gênero, com a sátira de tudo isso, brincou muito com a ideia de vingança, mas na hora de aprofundar, trazer um algo a mais, mostrar por que essa obra merecia existir, mostrar por que essa obra merecia ter mais espaço, aí ele sofre muito, e os personagens e o universo sofrem com ele. Com uma história que é boa, mas é pouco inspirada do que poderia, num potencial de personagem que é interessante visualmente, o design é incrível, a vingança é boa, se sente bem com a vingança que tem, mas ao mesmo tempo não são tão bem desenvolvidos assim. E também eu tenho um pequeno ponto com a animação, que seria um ponto envolvendo o preto e branco com o vermelho. Eu acho que eles escolheram uma temática mais acinzentada para brincar um pouco com a neve em certo ponto, uma neve meio, que não é bem uma neve, mas eles brincam com essa ideia. Eu acho que eles deviam brincar com o preto ou branco, assim como, por exemplo, o que o Bill fez, que seria essa ideia de vamos brincar com o preto ou branco para destacar o vermelho e o sangue. Aí tudo bem, o mundo dele em preto e branco, aquele vermelho, a única coisa que colora, que faz uma cor no mundo dele, interessantíssimo. A forma como eles brincaram com a cor nos últimos episódios, eu acho que podia ter sido mais ousado nesse ponto, até brincado mais com o vermelho e com o contraste do preto e o branco com o vermelho se destacando ali. Mas não que estrague a animação. Mas no fim, Afro Samurai é isso. É um mangá com um potencial gigantesco que vale a pena ser assistido. Quem gosta dessa temática vai se divertir bastante, igual da temática de vingança, de Velho Oeste, de samurai, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um potencial desperdiçado porque poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Até na parte da trilha sonora que eu não mencionei é muito boa, porque é só rap e até isso é uma boa linguagem que é meio que desperdiçada aqui no fator de quando eles querem ser mais ousados, eles não vão mais a fundo para brincar com todo esse conceito apresentado. Concluindo, eu recomendo que você veja Afro Samurai, um anime de 5 episódios que você mata em 1h30. Poderia, inclusive, Afro Samurai ser um filme muito bem animado, muito bem construído, em 1h30, 2 horas, que funcionaria muito bem. Como eu falei, esse anime ele tem pontos muito positivos e contrapontos muito negativos. O design dessa obra é fantástico. As sequências de ação são incríveis, dubladores fantásticos, gosto muito de como eles fazem uma metalinguagem da realmente a mundo dos samurais com o mundo do Velho Oeste. Tudo isso eu gosto muito, mas infelizmente na parte da história, de desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de universo, eu acho que poderia ter sido melhor. Eu fico mais decepcionado do que triste com essa obra. Eu gosto dela, recomendo que você veja, mas eu fico decepcionado porque, apesar dela ser boa, ela poderia ter sido excelente, mas ela ficou só no boa, porque o autor, em alguns pontos, não quis ser tão ousado assim e quis jogar no seguro. E por isso que eu fecho a obra Afro Samurai com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da obra Afro Samurai? Você gosta? Você não gosta? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.